Temos, irmãos, a partir do verso de número 15. Êxodo 33, verso 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não me verá. Que Deus abençoe a leitura desse texto. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome por tudo quanto aconteceu. Te agradecemos por cada irmão envolvido, Senhor, na tua obra, em fazer aquilo que é a tua vontade. Mais uma vez te agradecemos pelo departamento feminino dessa igreja, Senhor. As mulheres em ação, mulheres fazendo a obra para a qual elas foram chamadas. Queremos pedir ao Senhor, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor ilumine a nossa mente. Falar sobre a glória do Senhor, o reino do Senhor, não é nada fácil, mas nós clamamos que o teu Santo Espírito possa ter liberdade e falar aos nossos corações, Pai. Ó Deus, nós oramos ao Senhor, no nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar, celebrando a glória do reino de Deus. Os textos lidos, irmãos, Salmo 19, o céu proclama a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É um assunto que sempre está nas Escrituras, a glória de Deus, a glória do Senhor, a manifestação da glória do Senhor. No texto que nós lemos tem algo interessante, né? Moisés, ele vai anteriormente se identificar com o povo, enquanto ele ora por aquele povo. Moisés se identificou. Irmãos, esse texto, ele narra a formação. Tem um período anterior, entra uma família no Egito, através dos descendentes de Jacó. Essa família cresce de maneira extraordinária, e então, porque cresceu muito, né, o faraó, o rei do Egito, ele passa a castigar duramente o povo de Israel. Deus então começa a preparar um homem. O nome desse homem é Moisés. Ele passa 40 anos no palácio, depois 40 anos no deserto como pastor de ovelhas, até que Deus aparece a Moisés numa sarça. E eu gostaria de chamar a atenção nós todos aqui, no texto que nós lemos. Moisés pediu: Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero que o Senhor manifeste para mim a tua glória. A história de Moisés é uma história repleta de manifestações da glória de Deus. Imagine você estar no deserto e de repente você vê um arbusto queimando, e esse arbusto não se consome. Você percebe as chamas e o calor e todas aquelas coisas, mas o arbusto não se consome. Então ele vê a sarça ardente. Não seria porventura essa uma manifestação da glória de Deus? Se não bastasse, uma voz surge e diz quem é, fala o seu nome próprio, é Yahweh. Quando me perguntarem quem falou comigo, o que eu vou dizer? Diga que Yahweh, eu sou, falou com vós outros. O capítulo 4 mostra a capacitação de Moisés. Moisés tem um cajado e Deus diz: olha, você vai ser enviado a Faraó. E Moisés disse: não, Senhor, como é que eu vou ser enviado?
eu não posso, eu não sei falar, eu conheço o Egito. E ele mostra que ele não tem, ele diz, né, para Deus que não tem a sua habilidade. E Deus então, para preparar Moisés, manda que ele pegue o cajado e jogue no chão. Quando ele joga no chão, o cajado se transforma numa cobra. E Deus manda, pegue pelo rabo, a parte de baixo. Ele pega e a cobra mais uma vez se torna a ser o seu cajado. Ele disse, coloca a tua mão embaixo do braço. Ele coloca. Quando ele tira a mão está cheia de lepra. Irmãos, depois ele coloca novamente. Quando ele tira, não tem mais lepra. Deus então capacita, ele prepara. Que manifestação extraordinária de poder. Lembra a pergunta? Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero que o Senhor me mostre a tua glória. Do capítulo 5 até o capítulo de número 13 do livro de Êxodo, narra aquele momento que Moisés vai falar com o faraó, e depois vem 10 pragas do capítulo 5 até o capítulo 13, fala de pragas. E essas pragas, escuridão, piolhos e uma série de coisas, né? Os irmãos sabem muito bem. Elas vêm sobre o povo egípcio, e o povo de Israel, que está próximo ali, eles não são atingidos. Os animais não sofrem, a saraiva não mata os animais, nada deles. A praga é aqui e ali não acontece nenhum mal. Porventura isso não seria uma manifestação da glória de Deus? Imagine você ver todos esses eventos, Deus dizendo, né, olha, eu vou mandar as pragas sobre o Egito. Ele sabe que essas pragas, aquilo que Deus havia feito, com o propósito de manifestar, mostrar quem Ele é, para resgatar o seu povo dali, fazer para si um povo que busque a sua presença. Até então que o povo sai. Quando o povo sai, os irmãos conhecem a história. Eles estão marchando, de um lado são montanhas altas, a parte de trás do exército de Faraó está vindo, eles olham para a frente, adiante de si tem o Mar Vermelho. E então começa o clamor, o que nós faremos? Nós saímos do Egito para morrer aqui, Faraó vem com sua ira, nós morreremos. E aquele clamor chega a Moisés, Moisés intercede a Deus, o povo está perguntando o que nós vamos fazer. E Deus diz, Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. E o povo marcha, e quando o povo marcha e toca nas águas, as águas do Mar Vermelho se abrem e eles passam a pé enxutos. Logo após a passagem em meio ao mar, o exército de Faraó é destruído, o povo tem fome, e Deus diz assim, eu vou mandar comida do céu, pão do céu. E Deus então começa a mandar para o povo maná, era colhido todo dia pela manhã. Era um grão pequeno, com sabor de mel, e eles então preparavam pães, as mais variadas coisas. Mas se não bastasse, aquele povo tem vontade de comer carne. E Deus então manda codornizes, uma espécie de ave, para que eles tenham maná e para que eles tenham carne. Irmãos, se não bastasse, no capítulo 17 narra que esse povo tem sede, eles chegam num local que não tem água. Então Deus manda que Moisés fira a rocha, e aquela rocha então, daquela rocha, de uma rocha, Deus faz com que brote água para saciar a sede daquele povo. Quantas manifestações! Quem de nós viu porventura alguma manifestação dessa da glória de Deus? O capítulo 19 narra um momento quando Deus manda que Moisés suba, que ele vai dar a Moisés a lei. Moisés sobe no Monte Sinai, e o texto sagrado, irmãos, diz que o monte está fumegando, sai fumaça. E a presença de Deus, a voz de Deus é como trovões, e o monte então estremece. As pessoas que escutam aquela manifestação, eles têm medo de aproximar. Tão grande é a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus. A presença de Deus desce ali sobre o monte, naquele momento que Deus está falando com Moisés, e o monte fumega, o monte treme, e as pessoas que veem, eles estão com medo. Ali no monte, do verso 20 até o verso, aliás, do capítulo 20 até o capítulo 24, Deus dá a Moisés a lei, toda a lei, todos os ensinamentos que deveriam reger a nação de Israel. Do capítulo 25 ao capítulo 31, Deus então dá ordens específicas a Moisés para a construção do tabernáculo, a casa de Deus, o palácio de Deus, todos os detalhes. O que Deus quer com isso? Quando a arca, quando o tabernáculo é feito, havia o pátio,
um pátio interior chamado de santo, um local separado chamado de santo dos santos. Então, os homens andariam, não é? Apresentariam as suas ofertas ali no templo, no tabernáculo. A palavra tabernáculo é literalmente habitação. Então Deus estava habitando no meio do povo. Quando o sacerdote entrava, a glória de Deus descia sobre o tabernáculo. Tamanha manifestação da presença de Deus. E Moisés é o homem que está clamando, né? Pedindo pela glória de Deus. Enquanto Moisés está afastado, capítulo 32, no capítulo número 32, Deus diz: Moisés desce, porque o povo se rebelou contra mim. O povo esqueceu, e de fato, não é, irmãos? Eles haviam dito assim: Moisés está tardando em vir, vamos construir um bezerro, e nós vamos dizer que esse bezerro foi aquele que nos tirou da terra do Egito. E Moisés desce, quando ele desce, o povo está numa verdadeira orgia pecaminosa contra Deus. E então Deus diz para Moisés que vai destruir. Moisés: eu vou destruir este povo, e eu vou fazer um povo a partir de você, Moisés. Eu vou destruir esse povo, e eu vou fazer um povo a partir de você. Moisés passa a interceder: Senhor, tem compaixão. O que as outras nações dirão? Irmãos, evidentemente Deus sabe de todas as coisas. Deus age dessa forma, não é porque Deus não sabia do que aconteceria, é porque Ele está dando a oportunidade para que Moisés possa se aproximar dele, para que Moisés possa conhecê-lo, para que a presença de Deus seja marcante na vida de Moisés. E Moisés passa a interceder: não, Senhor, como o Senhor vai fazer isso? O que é que dirão os outros povos? E então Deus diz: então eu não vou destruir. É interessante a história. Eu não vou destruir, mas eu também não vou no meio do povo. Está aí no capítulo de número 33. Eu vou enviar um anjo. Eu não posso estar no meio deste povo, porque no meio deste povo há pecaminosidade. Eu não posso. Ele diz: eu vou enviar um anjo. E Moisés, mais uma vez, ele passa a interceder: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não daríamos nem um passo aqui. Os versos que nós lemos, irmãos, o capítulo 33, o verso 15, então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e todo o povo? Não é porventura de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Ele diz assim: ó Deus, o distintivo nosso, a única coisa de diferente que nós temos de todas as outras pessoas é a presença do Senhor. Se a tua presença não for conosco, de que adianta a nossa existência? Se essa manifestação do Senhor, essa presença do Senhor não estiver diante de nós, de que adianta, Senhor? E então ele pede pela presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus é extraordinária. Quando Deus criou o jardim, Ele coloca o homem e a mulher. Por que Deus deu um corpo para o homem? Porque Ele quer ter contato com o homem. Ele quer se relacionar com o homem, Ele quer conversar com o homem. Mas o pecado, diz Isaías, faz separação entre vós e o vosso Deus. Esse Deus que quer ter comunhão, que quer estar próximo, Ele se afasta de nós por causa do pecado. Mas, através de Jesus Cristo, o homem mais uma vez se aproxima de Deus. E Ele diz agora que nós temos comunhão com Deus. E a nossa comunhão permanece por toda a eternidade através do Senhor Jesus. É a presença de Deus. Moisés entende isso. Moisés compreende que nenhum valor, imagine, não é? Moisés: eu vou dar riqueza, Deus diz, eu vou dar uma terra para vocês, eu vou dar tudo o que vocês quiserem. Mas ele diz assim: Senhor, sem a tua presença, de que isso adianta? Se você pensar em qualquer coisa que você possa imaginar ser extremamente importante, no final da noite você vai curvar sua cabeça no travesseiro e vai se sentir vazio, porque está faltando exatamente aquilo que Moisés falou para Deus. Sem a tua presença, que diferença fará? Que diferença fará o crente que às vezes, né, ele afasta um pouco da comunhão íntima com Deus, e ele então pode ter todas as coisas, bom trabalho, bons recursos, bom automóvel, casa, fazenda, ele se sente vazio, porque ele falta a presença de Deus. Moisés disse: Senhor, de que adianta, Senhor, nós sairmos daqui e termos todas as coisas, se a tua presença não for conosco? Senhor, sem a tua presença, nós não daremos nem um passo. Nós só daremos, Senhor, se for contigo, se for com a tua presença. E a partir do verso 17, irmãos, está a resposta de Deus para Moisés. Verso 17: então disse o Senhor a Moisés: farei isso,
farei isso que disseste, achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo nome. Deus conhece cada um de nós. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu, e farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome. O que nós entendemos então quando Moisés pede que Deus revele a sua glória? Tantas são as manifestações da glória de Deus. A glória de Deus, ela se reflete através dos feitos de Deus, e através de quem Deus é. Mas Moisés então, irmãos, ele passa a clamar a Deus, Senhor, eu quero ter algo mais íntimo com o Senhor, mais pessoal. Eu quero me encontrar com o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Sabe o que provavelmente Moisés tem na sua mente, com base no que vai acontecer aí no final do capítulo 34, o verso de número 8? Ele sem dúvida pensou assim, como é que eu vou saber que esse Deus vai permanecer? Porque nós somos tão pecadores, nós somos tão falhos. Este povo peca constantemente contra Deus. Imagina se você estivesse fazendo um negócio, de altas cifras, e por telefone, você combinou tudo, está tudo mais ou menos pronto, tudo mais ou menos combinado, mas você diz assim, não, agora nós vamos nos encontrar pessoalmente, porque eu quero deixar isso tudo certinho. É mais ou menos isso que Moisés está falando. Senhor, eu quero ver a tua presença, eu quero contemplar-te, Senhor, eu quero perceber ainda de maneira mais próxima essa presença do Senhor, essa manifestação do Senhor. Irmãos, buscar a presença de Deus, a glória de Deus, deve ser o ideal, desejo do crente constantemente. Mais intimidade com Deus, talvez tenhamos tudo aquilo que aparentemente fosse, ou seja, importante para o nosso viver aqui. Tudo, talvez nós estejamos cercados, mas a presença do Senhor é todo o diferencial, faz toda a diferença. E Moisés então, Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero, Senhor, que o Senhor me revele a tua glória. E Deus disse para Moisés, você não pode me ver. Você pode colocar atrás de uma rocha, e então eu vou tapar com a minha mão, e quando eu passar, você me verá pelas costas. Ver alguém pelas costas quer dizer que viu a pessoa, não é verdade? Mas não totalmente, porque Deus disse, eu sou tão puro, eu sou tão santo, não há quem possa me ver e permanecer vivo. Mas Deus então manifesta a glória dele. E Deus usa uma expressão interessante, o verso 19, respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome. Moisés clamou para ver a glória de Deus, e Deus disse, eu vou mostrar para você, Moisés, o meu nome. O meu nome que eu vou mostrar. E a gente entende perfeitamente isso, irmãos. Porque quando alguém fez uma dívida, não pagou a dívida, o que se diz? O nome está sujo. Nós conhecemos quem Deus é através dos atos de bondade dele, através da sua misericórdia, através dos feitos graciosos de Deus para com as nossas vidas. Alguém de repente fica pensando, eu quero ter um momento, talvez se um anjo viesse, talvez se alguma coisa extraordinária, ou que eu poderia chamar de extraordinária, estivesse acontecendo. E Deus diz, Moisés, eu vou proclamar o meu nome, eu te proclamarei o nome do Senhor. E ele diz uma expressão assim, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e compadecerei de quem eu me compadecer. Quem foi que disse que Deus tem por obrigação de ter misericórdia de todas as pessoas? Nós imaginamos assim, Deus é bom, qualquer instante eu me aproximo e Ele aceita. Irmão, se isso de fato acontecesse, Deus não seria Deus, Ele seria submisso às nossas ações, Ele deixaria de ser Deus, você percebeu? Isso é extremamente sério, é isso que Deus está dizendo. Eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia, eu vou ter compaixão de quem eu tiver compaixão. Imagine se eu fizesse algo para você hoje, e amanhã fizesse novamente, depois de amanhã eu fizesse novamente, você então passa a achar que eu sou obrigado a fazer aquilo para você, e então eu me coloco sob estado de servidão. Não sou mais eu que estou fazendo voluntariamente, eu estou sendo obrigado por você a fazer aquilo que outrora eu fazia porque eu quero fazer, porque faz parte da minha natureza, eu agora estou fazendo por obrigação. Então Deus deixaria de ser Deus. E então ele diz, Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia, eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer.
Deus é que governa. Não imagine o homem, eu me aproximo de Deus na hora que quiser. Não, essa é uma ação de Deus. É uma ação de Deus para com o homem. O homem depende totalmente de Deus. Ele depende em todos os aspectos de Deus. E Deus diz isso para Moisés: Moisés, eu vou mostrar para você o meu nome. Eu vou declarar, Moisés, para você o meu nome. A partir do verso de número 34, capítulo de número 34, verso de número 5, tendo o Senhor descido da nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. Ele proclamou o nome dele. Moisés dizendo assim: Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus então apresenta o seu nome. E qual é o nome de Deus? Porque, irmão, se compreende quem é Deus através dos atos de Deus, através da ação de Deus, através da manifestação desse Deus em sua pessoa. Ele não se revelará de forma plena como alguém pode imaginar. O salmo que foi lido, 19, o céu proclama a glória de Deus. Você olha para o céu, para as constelações, para toda a imensidão, você pode imaginar um pouco da glória de Deus. Para que Deus honrasse a glória do nome dele, ele fez com que o filho dele morresse, para que nós pudéssemos ser salvos. Por isso Deus derrama para que todas as pessoas possam ouvir o Evangelho, para que a glória do nome dele seja honrada, para que ele possa mostrar o nome dele. Não tem absolutamente nenhuma dívida com relação à minha pessoa. O verso número 6 do capítulo 34 de Êxodo diz assim: passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor. Quando Deus passa, irmãos, e Moisés olha a glória de Deus, a expressão é extraordinária. Essas duas expressões aí é o nome próprio de Deus, é o que Moisés aprendeu. O nome de Deus é Yahweh, eu sou. Eu sou. É o Deus que se relaciona, é o Deus que tem contato. Ele usa o nome próprio dele, nome que o judeu entendeu ser tão sagrado que eles não pronunciavam. Se perdeu a pronúncia do nome, porque eles entendiam: pode ser que eu use esse nome em vão. Então eles não usavam o nome Senhor, Yahweh. Eles utilizavam outros nomes: Adonai, não é? Elohim, Eloi, Elohim. Ele se referia ao El Shaddai, as manifestações a respeito de Deus, do nome de Deus, dos feitos de Deus. Mas o nome próprio de Deus eles não usavam de forma comum. Quando o escritor ele parava para escrever o nome Yahweh, ele pegava, no caso nossa, caneta nova, não é? A melhor caneta. E ele então, para escrever o nome de Deus no texto, para que ele escrevesse, pegava a sua pena nova, para que ele escrevesse o nome de Deus. Deus então manifesta o seu nome. Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a manifestação do Senhor. Tantos feitos Deus já havia feito, tantas coisas Deus já havia realizado. Eu gostaria de te desafiar agora. Eu queria que você pensasse assim: quantas coisas você tem feito? Eu li um relato interessante de um senhor de 90 e poucos anos que contraiu uma doença de Covid lá na Itália. Talvez alguém tenha lido esse relato interessante. E 90 e poucos anos ele foi curado. E depois de curado, apresentaram para ele, né, uma lista enorme, o valor que ele tinha para pagar. E ele começou a chorar. Ele começou a chorar. 90 e poucos anos, ele passou alguns dias dependendo de respirador e aquela conta. E o médico disse: o senhor não se preocupa não, vai ter jeito, o senhor vai ter condição de pagar. Ele disse: eu não estou preocupado com isso. Eu estou pensando aqui que eu já passei 90 anos de minha vida e usei o oxigênio de Deus o tempo todo e Deus não me cobrou nada. Mas para passar esses dias aqui, eu tenho que pagar pelo oxigênio do hospital. Que a gente recebe tantas e tantas e tantas coisas de Deus. E ninguém se importa tanto com isso. Não é? Ninguém se importa tanto. Mas olha que Moisés, depois de ver a glória do Senhor passando, ele diz: Senhor, Senhor. Olha as expressões que ele usa: Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia, fidelidade. Moisés estava preocupado, irmão. A preocupação de Moisés é assim: será, Deus, que o Senhor vai me aceitar? Irmãos, isso é o contrário do que acontece conosco. Nos nossos dias, as pessoas têm brincado com Deus, debochar de Deus na sua vida, na sua trajetória, nos relacionamentos, onde quer que seja. Não se preocupam tanto com a presença de Deus. Moisés, pela aproximação que ele tem com Deus, com a presença de Deus, com a glória de Deus, depois que ele observa tudo aquilo, ele vê tudo aquilo, e então ele diz assim: não existe um Senhor como o Senhor. O Senhor é compassivo. Eu sei que o Senhor não vai nos destruir, porque o Senhor é um Deus compassivo, é um Deus clemente,
É um Deus que tem clemência. O homem é imperfeito, o homem é falho, mas o Senhor é clemente. O Senhor usa de clemência, usa de bondade, usa de misericórdia, usa de compaixão. O Senhor é longânimo. Longânimo é quem tem uma respiração longa. Respira profundo. E antes de falar qualquer coisa, ou de agir, ou de proceder de qualquer que seja a forma, ele respira de forma profunda. Irmãos, quando o povo sai da terra do Egito, e depois de um processo, esse processo de saída da terra do Egito, foi cerca de 430 anos desde que Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão e falou: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ser peregrino. Mas eu vou lhe dar uma terra que manda leite e mel. E Abraão pergunta: quando vai ser isso, Senhor? Será agora? Ele disse: não, porque ainda não se cumpriu a medida da iniquidade do povo amorreu, que é o povo que mora na terra de Canaã. E Abraão é peregrino naquela terra, mas ele não tem uma habitação. Depois a família dele, através de Isaac e Jacó, a família cresce, vai para o Egito, e agora saem de lá como escravo para ir para a terra. Já havia se passado cerca de 430 anos. E esse Deus é um Deus longânimo. Ele poderia ter imediatamente destruído, como ele poderia imediatamente destruir essas pessoas que debocham da figura do filho dele, desses que zombam de quem ele é, desses que dizem que ele não é absolutamente nada e ele não faz absolutamente nada. O Senhor é longânimo, diz Pedro, não querendo que nenhum se perca, antes que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Não retarda o Senhor a sua vinda. Olha, o que nós temos visto esses dias? É nuvem, é gafanhoto, é praga, é fome, são pessoas interessadas no poder, é inimizade crescendo cada vez mais e mais, as pessoas postando problemas dentro dos lares, né? Agressão nos lares, coisas absurdas acontecendo. Deus já havia dito: Senhor, por que o Senhor ainda não destruiu tudo isso? Deus, porque eu sou longânimo, eu estou dando oportunidade para que o homem se arrependa. Eu estou dando oportunidade para que o homem chegue, para que ele se aproxime. Moisés entende isso. Ele é longânimo. Ele é grande em misericórdia. Você sabe um personagem interessante que fala aqui, apresenta a ideia de misericórdia. E vem além da misericórdia, né? Tem um adjetivo, algo que vai dar mais ênfase à misericórdia de Deus. Ele é grande, ele não é apenas misericordioso, ele é grande em misericórdia. É como aquela história de Ruth e de Noemi. Noemi diz assim: Ruth, Orfa, retorna para a casa do pai de vocês. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho como ter, nem se eu tivesse ainda um filho, eu daria um filho para você. E Noemi, a Orfa vai embora, dá um beijo e vai embora. A Ruth olha para Noemi e ela então diz: eu vou contigo, Noemi, porque ela compreende que aquela mulher precisava. Como uma mulher idosa sobreviveria numa jornada como aquela? Irmãos, essa ideia de misericórdia ela é muito bem descrita através daquilo que Ruth faz com Noemi. Ela não tem nenhuma expectativa, ela não tem nenhuma chance, não tem um filho que Noemi pode dar para ela. Noemi não tem nenhuma riqueza que possa dar para Ruth. Ela não tem nada, absolutamente nada pelo qual ela pudesse esperar de Noemi. Mas ela diz assim: onde for, eu irei. Onde pousar, eu pousarei. O teu Deus é o meu Deus. Ela declara o seu amor. Misericórdia de Deus é exatamente isso. Deus não tem obrigação nenhuma de ter misericórdia, mas Ele é um Deus misericordioso. E os homens brincam com Deus. Depois, quem sabe, talvez, na hora que eu quiser, eu me aproximo e Ele vai. Deus está sendo misericordioso, longânimo. Deus, nós não temos nada para oferecer. O que nós temos para oferecer a Deus? Seja sincero. Riqueza? Deus não está interessado em riqueza. Criação? Deus não está interessado. Quem de nós poderia, não é? Isaías no capítulo 40, ele diz assim: se eu pegasse todas a madeira de lei e todos os animais e oferecesse para Deus, de que isso valeria para Deus? Nada, absolutamente nada. Ele não tem necessidade. E nós achamos, irmãos, que Deus, nós somos tão importantes. Deus tem amor por nós, mas é uma ação de Deus para conosco, não é uma obrigação dele. Faz parte da natureza dele, mas esse Deus é um Deus de justiça, é um Deus que trata, é um Deus que atua. E caminhando para encerrar, né, ainda no verso que nós estávamos lendo, diz que ele é fiel, fidelidade. E eu tenho repetido isso muitas vezes. Deus não é fiel a nós, Ele é fiel à palavra dEle, Ele é fiel a quem Ele é. Deus é fiel.
Deus é fiel. Se Ele é compassivo, Ele é clemente, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é fiel. Ele não vai trair a sua palavra. Ele não vai trair. E eu quero encerrar, né? Depois que nós pensamos sobre essa manifestação, o tema é exatamente celebrando a glória do reino de Deus. Eu falei sobre a glória de Deus, quando Deus manifesta o nome dele. E aí, eu gostaria que nós pensássemos, para que nós pudéssemos aqui encerrar, né, fazer o fechamento da nossa mensagem, talvez isso ficasse de alguma forma, através da ação do Espírito Santo gravado em cada mente e em cada coração. Qual é a posição? Quando esse diálogo de Moisés com Deus é justamente por causa de um povo que está afastado de Deus. E ele está dizendo assim: Deus, tenha compaixão desse povo. Deus, tenha misericórdia desse povo. Moisés está ali clamando, intercedendo, ele está em intercessão para que esse povo. Mas tem algo extraordinário aqui. Porque às vezes o homem pensa assim: os meus atos, eles me impedem de aproximar de Deus. Eu não consigo nem orar. Eu acho que Deus não vai aceitar a minha oração, porque afinal de contas eu sou tão pecador, eu faço tantas coisas que desagradam a Deus. E então a conclusão de Moisés: esse Deus, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é longânimo. Eu não preciso ter nada mais, porque ele revelou para mim o nome dele. O nome dele diz quem ele é. O nome dele revela a pessoa dele. Você pode se aproximar de Deus. Mas também quero dizer para você, né, para alguém que de repente diz assim: não, mas eu sou tão bom. O nosso Deus, ele é tão Deus bom de fato, longânimo, mas é também um Deus de justiça. Porque senão, imagine, né? Alguém pensa assim: Deus não vai fazer nada. Se ele não fizesse nada, ele não seria Deus, ele deixaria de ser Deus. Se ele é Deus, se ele é soberano, a ação dele é de agir. E a medida não é a nossa medida. Normalmente nós temos isso como medida. A medida de Deus é a dele. E se você quiser ter uma ideia da medida de Deus, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. A medida de Deus é essa, é o melhor. É o melhor que ele pode ter. É o melhor que ele pode ter. Ele entrega o seu Filho para que nós possamos ser salvos, para que o homem possa ter a sua vida regenerada, transformada. Que Deus nos abençoe. Que a glória de Deus, essa manifestação da glória de Deus fique guardada em cada coração. Precisamos viver a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. É para Deus ser glorificado através das nossas ações. É para Deus ser glorificado através de cada um dos nossos feitos. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. Eu de fato não conheço a realidade de cada um. Deus o sabe. Mas talvez você se aproximou nessa noite dizendo assim: Senhor, eu queria um pouco mais do Senhor, talvez da tua presença. E nessa noite, Deus quer entrar de fato no teu coração, te fazer presente em sua vida. Eu não sei se tem alguém conosco que ainda não fez a sua decisão. Não sei. Mas se porventura você ainda não fez a sua decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de dizer para você que assim como fez Moisés: Senhor, mostra a tua glória. Moisés apenas disse: eu quero, Senhor, ver a tua glória. E Deus então manifesta o nome dele, quem ele é. É um Deus clemente, é um Deus que perdoa pecado, confessa o teu pecado. Não acha que você ou eu somos tão bons que Deus tem por obrigação de nos aceitar. A nossa justiça para com o nosso Deus é como o trapo de imundícia. Aproxime-se de Deus como Moisés fez: Senhor, tem compaixão. Senhor, tem misericórdia. Senhor, não destrua a minha vida, mas revela a tua glória, Senhor, na minha vida. E Deus revelou a glória dele quando mandou o Filho dele para que todo joelho dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do nome dele. Ele quer que o seu joelho, ele quer que o seu coração, ele quer que sua mente se dobre, para que Cristo possa ser entronizado na sua vida e no seu ser. Se porventura tem alguém que ainda não fez a decisão ao lado do Senhor Jesus, tão simples, não se preocupe com nenhuma outra coisa, e valeria a pena. Não, eu não vou à presença de Deus porque ainda eu quero fazer isso, fazer aquilo. Poxa vida, o Deus que fez tudo por nós, muito mais do que tudo, mandou o Filho dele por nós. Como um homem pode estar afastado desse Deus? Então, se porventura você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ore no seu coração, só você, Deus. Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Eu entrego, Senhor, a minha vida a Ti. Eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo aos Teus pés, Senhor. Eu me consagro a Ti.
quero ainda falar, porventura, alguém que já fez a sua decisão ao lado de Jesus, mas está firme na fé, enfraquecido, seja dessa igreja ou de outra igreja, e sabe que precisa retornar, e talvez pense assim, mas como eu vou orar para Deus? Como eu vou buscar a presença de Deus? Será que Deus me ouvirá? Olha o que Deus fez. Aquele povo pecou, vendo tantas manifestações, aquele povo pecou. E Moisés disse: o Senhor é um Deus clemente, é um Deus compassivo, é um Deus longânimo. Mas não fiquemos, não vamos repetir os pecados, não, de maneira nenhuma. Senhor, dá-me força, Senhor, para que eu vença as tentações. Dá-me força, Deus, para que eu não venha te entristecer, Deus. Oh Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo, tu fizeste tudo, Deus, por mim. Eu quero me dedicar a ti, Senhor. Eu quero te servir, Deus. Eu quero confessar-te as minhas falhas, Deus, a minha limitação. E eu quero, Deus, buscar a tua presença, Senhor, porque tu, o Senhor, é um Deus compassivo, longânimo, cheio de misericórdia, grande em fidelidade, grande misericórdia, cheio de fidelidade. Bendito Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto aconteceu nessa noite. Te agradecemos por todos os teus servos envolvidos. Oramos ao Senhor também em favor dos nossos irmãos que estão em seus lares e acompanham, Senhor, os cultos, as atividades, meu Deus, pela internet. Eu peço que o Senhor abençoe cada uma dessas vidas, Pai querido, seja fortalecido. Visite aqueles parentes, Pai, que porventura estão afastados dos teus caminhos, Pai querido, e que retornem à tua presença. De que adianta todas as coisas do mundo, Senhor, as riquezas do mundo, a glória do mundo, sem a tua presença? Se a tua presença não for conosco, Senhor, de que adianta, Pai amado? Ó Deus, que o crente possa entender o valor da presença do Senhor. Vale mais, diz o salmista, a presença do Senhor, vale mais estar nos teus atos do que em qualquer outro local. A tua presença, Senhor, é majestosa, é maravilhosa, é consoladora, é confortadora, dá certeza de vitória, dá ânimo em meio à adversidade, fortalece os pés na jornada, Pai querido. É a presença do Senhor, é um Deus que não desiste de nós, Pai querido. Ó Deus bendito, porventura alguém, Senhor, que ainda não fez a decisão, que a tua palavra fale, Pai, em cada coração, em cada vida. Bendito Deus, que nós proclamemos a glória do teu nome a cada instante através da nossa vida. Nossas vidas sejam luzeiros a proclamar a tua glória. Nós oramos ao Senhor.